Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que prazer, que alegria poder contar com a sua audiência, com a sua honrosa presença e participação neste programa que tem sido uma bênção para todos nós, o programa Fonte de Fé. E nós louvamos a Deus por sua vida e pela vida de toda a sua família. E nesta oportunidade nós seguiremos meditando na palavra de Deus com o propósito de crescermos na fé, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para tanto, nós queremos lhe convidar para meditar na palavra do Senhor, tomando como base o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1, versículo 2 e versículo 15, onde estaremos meditando sobre o encontro com Cristo e os seus resultados. O encontro com Cristo e seus resultados. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura do texto sagrado. Marcos, capítulo 5, versículo 1, versículo 2 e versículo 15. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Versículo 15 assim nos diz: E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Amém. Esse é o texto da palavra de Deus que queremos, com a graça divina, estarmos meditando com você, tomando como referência este texto sagrado e tratarmos sobre o encontro com Cristo e seus resultados. Como você bem sabe, o evangelista Marcos, ele enumera alguns milagres, ele relaciona milagres que marcaram, igualmente como Mateus, Lucas e João, milagres que marcaram a trajetória, o ministério terreno do Senhor Jesus. O próprio evangelista Marcos ressalta que entre as virtudes, os milagres, as realizações, muitos desses se deram no âmbito espiritual, onde Cristo esteve libertando pessoas, as mais variadas, independente de status, independente de origem geográfica ou religiosa, mas que receberam a dádiva de Deus por meio de Cristo Jesus, de serem libertos da ação maligna. E nesse capítulo de número 5, o evangelista Marcos, ele ressalta para nós um destes grandes episódios, que de todos nós também é bastante conhecido, onde nós podemos encontrar o poder de Deus em ação, libertando pessoas presas pela ação de Satanás. Em um texto paralelo a esta narrativa, obviamente, você vai encontrar no lugar de serem um endemoniado, serem dois. E ambos estão corretos, porque a Bíblia ela é perfeita. A questão é que Marcos destaca um deles, pelas razões pelas quais a gente não pode afirmar, mas possa-se imaginar que foi em razão de um desses ou ser mais conhecido do ambiente em que residia, ou pelo estado de opressão ser pior do que o outro. Nós não podemos afirmar, e não vou me ater a isto, não é o propósito e a Bíblia não faz questão de fazer esse destaque. Mas o certo é que o evangelista Marcos, ele narra para nós como foi dramática a libertação deste homem. Primeiro, ele mostra ações que estão operando neste capítulo de número 5, registrados neste capítulo. Primeiro, a ação demoníaca, a ação maligna, mostrando a condição que este homem vivia, ilustrando e justificando a necessidade extrema de uma libertação. Primeiro, observe que o texto diz que ele era possuído por espíritos imundos. Significa dizer que aquele homem era atormentado, possuído por ações malignas, advindas de espíritos que habitavam dentro dele. E entenda espíritos aqui como sendo demônios, anjos caídos, como a teologia nos ensina, que perderam seu principado, a sua potestade, o seu lugar de destaque, dando ouvidos a Satanás, que se rebelou contra o Senhor, sendo expulso do seu lugar de origem, o que naturalmente o conduziu ao estágio ou estado de ser chamado de diabo, Satanás e tantos outros nomes que a Bíblia se utiliza
para descrever a sua atuação e sua natureza. E os que lhe seguem, demônios, espíritos imundos, é o que nós compreendemos à luz da Bíblia. Observe que esse homem, ele era atormentado, ele perdeu a sua liberdade. O fato de se dizer de que ele era endemoniado já caracteriza alguém que não está só recebendo influência, ele está possuído. Significa dizer que os espíritos que habitavam dentro dele, e não eram poucos, tinham tomado a sua liberdade. As atitudes que aquele homem tomava eram advindas exatamente dessa ação satânica, demoníaca. Esse homem já não decidia, ele não tinha mais a capacidade de decidir. As atitudes eram dirigidas pelos demônios que habitavam nele. A situação caótica, ela se agrava porque o texto diz que, além dele ser possuído por espíritos malignos, em razão dessa possessão, este homem, além de perder a sua liberdade, ele perdeu também a sua cidadania. Ele perdeu a capacidade de viver em sociedade. Porque o texto diz, capítulo 5, tanto o versículo 2 que já lemos, como o versículo de número 3, de que ele habitava nos sepulcros, ou seja, ele deixou o ambiente familiar, se tinha esposa, deixou a esposa, se tinha filhos, não podia mais conviver com eles, não vivia mais na sua casa, na sua residência, no comércio, as amizades que eventualmente tivera. O texto é claro em dizer que ele habitava nos sepulcros. Ele perdeu a sua cidadania, a sua vivência social. O versículo de número 4 diz que ele era extremamente violento. E em razão dessa violência extrema, na tentativa das autoridades da época tentar conter, diminuir, solucionar e resolver o problema, prendendo ele com cadeias, com grilhões, o texto bíblico diz, de Marcos 5 e 4, que ele despedaçava os grilhões, quebrava as cadeias e ninguém podia amansá-lo. Ele era um homem violento. Ele perdeu o respeito a outrem, a consideração alheia. Ele perdeu totalmente a consideração ao próximo. Ele era violento. Não bastasse isso, o texto segue nos dizendo, o texto paralelo de Lucas, capítulo 8, versículo de número 27, diz que aquele homem andava despido. Ele perdeu o bom senso, o senso de moralidade. Aquele homem já não vestia-se de forma adequada, não se conduzia de forma ética, não se apresentava nos ambientes como se deveria antes, diz o texto de Lucas 8 e 27, de que ele perdera o bom senso, a moralidade por vivendo de forma despida ou se conduzindo, se apresentando de forma despida, como queira utilizar a expressão. O texto de Marcos 5, versículo 5, além de nos mostrar de que ele era possuído por espíritos malignos, perdendo a sua liberdade, habitando nos sepulcros, perdendo a sua vida em sociedade, extremamente violento, perdendo o respeito pelas pessoas, o conceito do que é certo, o que é errado. Ele andava despido porque perdeu o senso de moralidade, e o texto diz ainda também, no capítulo 5, versículo 5, de que ele perdeu a consciência de si mesmo. Ele perdeu o senso de autopreservação, porque o texto diz que ele feria-se com pedras. Ele perdeu totalmente o entendimento de que ele estava fazendo mal a si mesmo. Isso é o retrato de uma vida sem Deus. Isso é o retrato de uma vida oprimida. Isso é o retrato de alguém que está debaixo da tutela, da influência, da possessão, do controle de Satanás. O que o diabo faz na vida de uma pessoa faz ela chegar no fundo do poço. Se alguém fosse relatar, fazer um documentário, e estivesse apenas descrevendo essa primeira situação, este primeiro quadro, claro, o fim seria trágico. A situação seria caótica. A condição daquele homem seria a mais difícil possível e alguém, por certo, diria, pobre homem, para este aí não tem mais jeito. Só que, providencialmente,
em contraste com a ação anterior ou com as ações anteriores, tanto a ação satânica, maligna, através dos espíritos malignos que habitavam naquele homem, como a ação humana, na tentativa de conter, de resolver, de solucionar, vai entrar uma ação extraordinária, libertadora, redentora, providencial, que é a ação do Senhor Jesus. Quando nós analisamos o contexto do capítulo 5, lembre-se, Jesus estava atravessando o mar da Galileia, quando nesta travessia surge aquele grande temporal de vento em que os discípulos ficam incomodados, inquietos, ora pela tempestade, pela força do vento, pela intensidade das águas, pelo fato de as águas estarem invadindo a embarcação, eles correndo o risco de morrer, e aparentemente Jesus não está muito interessado em mudar ou preocupar-se a ponto deles dizerem ao Senhor: não te importa que pereçamos? Jesus levanta-se calmo, sereno e tranquilo, solucionando a situação que ao controle dos discípulos havia se perdido, mas que tudo estava debaixo do seu governo. Repreende o vento, acalma o mar, faz com que a bonança seja estabelecida e eles chegam exatamente do outro lado do mar da Galileia, onde estava o endemoniado. Quando Jesus coloca os pés na praia, ou seja, quando ele desce do barco, aquele homem possuído, estou me referindo especificamente a utilizando-se a narrativa de Marcos, obviamente, como disse no princípio, pelo destaque que Marcos faz no seu texto. E aquele homem corre. E o que me chama a atenção é a expressão do versículo de número 2, que diz que ele veio ao seu encontro. Por isso que o propósito desta reflexão é resultados, o encontro com Cristo e os seus resultados. Os resultados que este encontro produziu. E quando nós analisamos esse texto, primeiro, que este encontro com Cristo resultou na libertação da ação maligna. E eu acho isso extraordinário. Isso é evidente no versículo 8, no versículo de número 13 e no versículo de número 15, quando Jesus traz uma ordem expressa, dizendo aos demônios que estavam perturbando a vida daquele homem, de que eles saíssem da vida dele. Jesus diz: sai deste homem, espírito imundo. Observe que no versículo 8, o Senhor é claro em dar esta ordem. É a ação de libertação. Em João capítulo 8, versículo 32 e versículo de número 36, o Senhor Jesus diz que a verdade liberta, e Ele é a verdade. E que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Isso significa dizer que o diabo só tem liberdade até onde Cristo chega, ou seja, enquanto ele não chega. Quando Jesus chega, a ação de Satanás, ela é desfeita, ela é neutralizada, ela é repreendida. O diabo tinha liberdade de agir na vida daquele homem até Jesus chegar. E eu quero dizer a você, nesta oportunidade, que Jesus vai chegar. Glória a Deus. Ele está chegando nesta circunstância. Eu não sei o que o diabo tem feito, tem agido, talvez na sua vida diretamente, na vida dos seus, de alguém que esteja próximo, e ele sabe que atingindo estas pessoas, vai atingir você. Mas Jesus é poderoso para libertar. Você crê? Jesus é poderoso para libertar. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo de número 8, diz que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Jesus age como resultado deste encontro pessoal com aquele homem, trazendo libertação, transformação. Observe que o versículo que lemos, capítulo 5, versículo 15, diz: e viram o endemoniado. Aí Marcos é muito inteligente e ressaltando para nós, dizendo: o que tivera, veja, ele não tem mais, ele foi liberto. A ação de Satanás foi neutralizada, foi repreendida. O que tivera legião, mas não tem mais. Ele foi liberto. Primeiro resultado, libertação. O segundo, observe, restauração na vida social. Porque quando lemos o versículo de número 15, diz que aquele homem está assentado, vestido e em perfeito juízo.
Veja que a expressão final do versículo 15 diz: assentado, vestido e em perfeito juízo. 3 declarações importantes que apontam para resultados deste encontro também. Primeiro, libertação. O que tivera a legião, ele foi liberto, ele foi transformado, ele foi liberto da ação de Satanás. Segundo, foi restaurada a sua vida social. Ora, ele está assentado, isso é importante, porque o texto inicia dizendo que aquele homem era violento, que ele não habitava mais com a família, que ele vivia nos sepulcros de forma isolada, oferecendo risco para quem estava ao lado dele, mas agora ele está como? Assentado. O que as autoridades civis não puderam fazer, Jesus fez. Acalmou aquele homem. Ele agora está assentado. Em Lucas 8:35, que é o texto paralelo, nos diz que ele está assentado aos pés de Jesus. Ora, e onde Jesus estava, dificilmente Jesus estava só quando ele precisava orar ao Pai. Via de regra, ele sempre estava cercado, no mínimo, dos 12 apóstolos. Sempre tinha um grupo expressivo ao seu redor. Isso significa dizer que aquele homem que era antissocial, que não podia se relacionar, que não podia viver em sociedade, agora ele está restaurado do ponto de vista social. Como Deus é maravilhoso. É a capacidade que o Evangelho tem em restaurar, em transformar. Você crê que Deus pode ainda fazer isto? Significa dizer que não há nada, nem ninguém perdido para o Senhor. O Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas, para libertar. E ainda que alguém tenha desistido, tenha dito para determinadas pessoas, esse não tem mais jeito, não tem como recuperar. Já foi desenganado, já se fez tudo que se podia, já se passou por vários lugares, especialistas, e ninguém conseguiu resolver. Mas, se tiver um encontro pessoal com Jesus, este sim resolve. Jesus é poderoso para restaurar a vida social. Por isso que nós não podemos deixar de crer, de pregar o Evangelho, de anunciar a Cristo como Senhor, como Salvador, como Libertador. E Ele é poderoso para restaurar. Estou falando nesse momento através da Rede Brasil para milhares de pessoas que poderiam, claro, atestar e confirmar e dizer: eu sou uma delas, que fui alcançado por esta graça, pela misericórdia, pelo poder de Deus e estou restaurado. Fui ressocializado pelo Evangelho de Cristo, que é poderoso para transformar. Oh, glória ao nome de Jesus. Seguindo para o término desta reflexão, ora, nós dissemos que a libertação da ação maligna. Segundo, restauração da vida social. Terceiro, mudança na vida moral, porque observe que na ordem que aparece, ele está primeiro assentado, segundo, vestido, o que naturalmente era contrário ao que o diabo vinha fazendo na vida dele através do espírito maligno, que despiu, tirou as suas roupas, fez ele andar de forma inadequada, indecorosa, de forma pública. É isso que o pecado faz, é isso que o diabo faz na vida de uma pessoa. Ele traz a vergonha moral. Mas aquele homem, em razão do encontro que teve, ele agora está vestido. O seu senso de moralidade foi restaurado. Jesus libertou aquele homem. Ele passou a estar vestido. Lucas capítulo 15, versículo 22, lembre-se que uma das coisas que o pai fez quando o filho pródigo retornou foi dizer que fosse dado vestes novas. Veja que isso é uma ilustração do que Deus em Cristo faz. O amor de Deus é extraordinário. Em Isaías capítulo 61, versículo 10, nos é dito pela palavra que o Senhor, Ele nos veste através da salvação. Isaías 61:10, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestido de salvação, me cobriu com o manto da justiça, como noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Veja aqui, vestes de salvação. O pecado desnuda as pessoas, envergonha, traz a vergonha pública. E você sabe que a nudez colocada à pública representa uma vida de pecado. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e versículo de número 18. Mas o encontro com Cristo trouxe um outro resultado. Versículo de número 15 diz que ele está assentado,
vida social restaurada. Ele está vestido, vida moral restaurada. E terceiro, em perfeito juízo, vida intelectual, mental, emocional, em perfeito juízo. E essa expressão em perfeito juízo no texto traz a ideia de mente sã, mente liberta, mente equilibrada. Veja que até então o que o diabo tinha feito era entorpecer a mente daquele homem. A sua mente estava aprisionada, mas o Evangelho liberta, o Evangelho é transformador, ele abre a mente, ele tira a venda dos olhos. Aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, que o Espírito, o Senhor deste século, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Mas quando o Evangelho brilha, quando o Evangelho se revela, quando Cristo tem um encontro pessoal com alguém, esta pessoa passa a ter a sua mente liberta, transformada, livre, restauração da mente. Veja que coisa maravilhosa. Quantas pessoas que estão aprisionadas, detidas, suas mentes perturbadas, o desejo de tirar-se a própria vida, de dar cabo da própria vida, mas o Evangelho é poderoso para restaurar. Cristo tem poder para transformar. Glória ao nome do Senhor para sempre. E concluo, além destes resultados desse encontro pessoal com Cristo, um quinto e último resultado é que este homem foi comissionado para dar testemunho das grandezas de Deus por onde passava. Isso está no versículo 18 e versículo 19. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Veja o prazer, a satisfação, o entendimento que Cristo fez por ele, o que ninguém podia fazer, e naturalmente, como ele reage, desejo de ser útil, de servir, de ir com Cristo, de acompanhá-lo. Jesus disse, eu vou lhe dar uma outra missão, eu vou lhe dar uma outra tarefa. Versículo 19, Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Que texto maravilhoso! Aquele homem que antes era instrumento de morte, agora passou a ser instrumento de vida. Glória a Deus. Aquele homem que empreendia medo por onde passava, agora ele vai retornar para a sua casa e por onde passar vai testificar das grandezas de Deus. O homem que estava antes desenganado, desiludido, sem perspectiva, agora será um instrumento evangelizador na sua cidade, no seu vilarejo, na sua própria casa. E eu imagino, você pode imaginar comigo? Eu imagino aquele homem vindo na rua principal que dá acesso à sua casa. Já imaginou? Vamos pensar na cena, ele retrocedendo, voltando para a sua casa. Quem o conhecia, talvez olhasse e dissesse, será que é ele mesmo? O que aconteceu com ele? Não tem nenhuma prisão, não tem nenhuma cadeia que lhe detenha, e ele está vestido, o seu semblante está mudado. Que coisa diferente, o que foi que aconteceu? E por onde passava aquele homem, por certo, dava testemunho dizendo, Jesus veio ao meu encontro, me libertou, me restaurou, me transformou, e por onde passava dava testemunho vivo da grandeza de Deus. Que coisa maravilhosa! É o resultado de quem se encontra pessoalmente com Cristo, é quem se deixa ser trabalhado, liberto, transformado pelas mãos do oleiro, que é poderoso para fazer de um vaso quebrado, sujo, talvez sem utilidade, fazer um vaso novo, limpo, purificado e útil para a glória e honra do seu nome. Como Deus é maravilhoso. E é isso que Deus tem reservado para você que ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, para você que está orando pelo seu filho, pelo seu parente, pelo cônjuge, pelo amigo, por aquele ou por aquela que está assim como este personagem aqui, ora mencionado, está precisando urgentemente de uma libertação. Acredite, confie, Deus é poderoso para transformar esta vida e fazer dele um instrumento, um vaso escolhido nas suas mãos. Concluímos, portanto, reivindicando
a graça de Deus pela sua misericórdia e bondade nas nossas vidas, tomando posse, nos apropriando. É isso que quero lhe dizer com reivindicar. É crendo que esta palavra é verdadeira e que ela é poderosa para transformar vidas. E eu já quero orar por sua vida, pela sua família, crendo que o Senhor é poderoso para libertar. Se você representa alguém que está aprisionado, que está detido, se você deseja, se pode dobrar o seu joelho ou inclinar a sua cabeça, dependendo do ambiente onde você estiver, talvez no trajeto, indo ou voltando de uma atividade, de uma viagem, ou em um momento está acompanhando alguém, independente da circunstância. Vamos subir ao trono da graça neste momento e orar, crendo que o Senhor é poderoso para libertar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, como é bom falar da tua palavra, da tua grandeza, do teu amor, do teu cuidado. Dizer, ó Deus, que tu és poderoso para transformar, para libertar, que não há nada, nem ninguém, ó Pai, que possa impedir o teu agir, a tua vontade de realizar mudança e transformação. Na medida em que pessoas têm encontros contigo, vêm à tua procura, vêm ao teu encontro, é o que a tua palavra nos ensina, o Senhor é poderoso para transformar. E assim como fizeste na vida deste personagem, que nós muito aprendemos nesta oportunidade, tu és poderoso para fazer na vida do teu filho, ó Deus, de seus familiares, daquele por quem ele está orando, crendo que o Senhor é poderoso para chegar, para agir, para libertar dos vícios, da imoralidade, da vida pecaminosa. Tu és poderoso e é por isso que cremos e confiamos na tua grandeza e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que bom, em nome do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, queremos agradecer pela sua participação e não deixe de continuar sendo abençoado através da programação da Rede Brasil. E até o próximo Fonte de Fé, se Deus assim nos permitir. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre sua vida e toda a família, agora e para sempre. Amém.